Presidente, consta na pauta duas moções, aliás, três, que uma delas foi incluída há pouco, e essas duas eu gostaria de votar contrário e gostaria de solicitar que a votação fosse realizada em separado, porque eu acredito que outros vereadores talvez também queiram votar contrária a essas moções. A primeira moção é a 289 de 2021, que protesta contra a emenda número 18, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, a medida provisória número 10.063, que trata das novas regras para a comercialização de combustíveis. O que essa emenda fala? Ela dispensa a obrigatoriedade dos postos de combustível no nosso país de terem frentistas, né? É uma medida liberal, uma medida de avanço dos postos de trabalho que se atualizam e que, inclusive, tudo bem que eu trabalhei, né? Para quem não sabe, eu fui assessor do deputado Kim Kataguiri, comungo dessa visão dele, né? Não é a intenção, evidentemente, não é gerar desemprego, mas a gente sabe que quando foi criada a lâmpada, as pessoas que fabricavam lampião perderam seu emprego naquele momento, mas se reciclaram. Quando chegou o Uber, também teve a polêmica com os táxis, mas a inovação... Eu recebi hoje no meu gabinete o presidente do sindicato dos frentistas, seu Francisco Moreira, que também é diretor da federação. Recebi também o José Felipe, que é o secretário-geral do sindicato. Ora, nós estamos falando aqui de 2.000 empregos em São José dos Campos. Infelizmente, nós temos vereadores, deputados que só pensam no capital. Nós estamos vivendo uma crise nesse país e nós temos que pensar e garantir as políticas de emprego. A emenda, porque é uma babaquice isso. Não tem como a gente conceber uma ideia dessa. Deve ser um louco, né, que propõe esse tipo o nome já diz tudo, né? Presidente, não podemos nos dar ao luxo, né, de perdermos frentes de trabalho como frentistas, corretores de imóveis e outras categorias. Os cobradores de ônibus também podem já poderiam ter sido trocados por sistemas eletrônicos. Teve tantas brigas, paralisação de caminhoneiro e no final das contas o que aconteceu? Aumentou. Agora, convenhamos, tirar o frentista vai diminuir? Não vai. Aliás, eu acho que vai até aumentar. É engraçado, né? Parece que se fosse no tempo da lâmpada, na época do Thomas Edison, eu acho que ia ter vereador para defender fabricante de vela. As coisas que acontecem na inovação, no empreendedorismo, alguns postos de trabalho acabam e outros surgem, aparecem, por conta de um pensamento arcaico, de dinossauro, ultrapassado. Fico honrado de ser o único vereador com sensibilidade de votar contra isso e reafirmo o meu voto a favor da inovação, do empreendedorismo, que vai facilitar para o consumidor, que vai baratear para o consumidor final. E é isso que a gente defende. Essa demagogia de falar que defende emprego, bobagem. A Câmara precisa se atualizar. Não dá mais para a gente ficar defendendo esse tipo de coisa. E quero pôr o dedo na ferida e quero provocar para que a gente acorde para isso. Não tem problema eu ser o único a votar. É até bom para mim, porque o cidadão que me acompanha vai ver, nossa, só o Tomás que está conectado a essa realidade. Mas gostaria muito que outros vereadores me acompanhassem nesse pensamento. Parar de, na onda de alguns aí, defender o indefensável. Cobrador de ônibus. Se o prefeito mandar um projeto aqui acabando com o cobrador de ônibus, vereador que falou que tem que preservar, vota a favor de acabar com o cobrador de ônibus. Vota a favor do prefeito. Então vamos parar com essa demagogia, porque a tecnologia vem, alguns postos de trabalho acabam e outros se iniciam. É assim com os corretores de imóveis, será assim com os frentistas, e a inovação tem que vir, a Câmara Municipal tem que estar ao lado da inovação, assim como eu sempre estarei. Presidente, vou tentar responder a todas as questões levantadas. Por vezes, eu defendo as minhas convicções com muita energia. E nisso
porque eu vim das ruas, né, vim do ativismo, muitas vezes estive na galeria lutando pelas coisas que acredito, e por isso estou hoje aqui, e continuo com essa mesma postura. De fato, nós não somos como os Estados Unidos, mas eu acredito que nós não somos como os Estados Unidos, muito por conta dessa visão corporativista que nós temos, dessa visão classista, dessa visão e desse Estado sindical. O Brasil tem 19 mil sindicatos, nenhum país do mundo tem tanto sindicato. O Brasil tem essa visão corporativista, patrimonialista e classista. Toda a classe no Brasil tem um bom motivo para pedir um reajuste. Esse pensamento de reserva de mercado, muitas vezes, que algumas classes querem, prejudicam a inovação e o empreendedorismo. Olha o caso do Uber, uma inovação que veio na mobilidade urbana das grandes cidades e que nós tivemos há 4, 5 anos atrás propostas aqui na Câmara Municipal para proibir que aplicativos de mobilidade como o Uber fossem implementados em nossa cidade. Eu lutei enquanto ativista naquela galeria para que propostas como essa não acontecessem e não fossem aplicadas, porque já acreditava que a inovação, o empreendedorismo, as startups vão sim, eventualmente, gerar, em algumas classes já obsoletas, um nível de desemprego em determinado momento, mas a economia de mercado e o capitalismo nos demonstra que essas novas profissões vão reformando o mercado de trabalho e os postos de trabalho. Faz parte da inovação. Nós não podemos brecar a inovação e a tecnologia sobre a justificativa de preservar empregos, porque isso não é inteligente, eu acredito, porque os empregos vão ser gerados em novos postos. Inclusive, na questão dos frentistas, né, é bom esclarecer, alguns vereadores falaram aqui, vereador que eu respeito muito, Dr. Elton, fez bons, importantes apontamentos, mas a gente precisa frisar que permitir que não hajam mais frentistas não é obrigar que todos os postos de combustível não tenham mais frentistas. O vereador Walter Hayashi depois também falou sobre a modernidade, o desenvolvimento que vem passo a passo. Falou da indústria da GM que foi aumentando a maquinaria e que a princípio também gerou uma resistência, um susto dos sindicatos. As classes falam, nossa, nós vamos perder emprego. Mas não, outros postos de trabalho surgiram disso e é o que a gente observa na indústria 4.0, por exemplo. Da mesma maneira, nos postos de combustíveis, haverá uma modernização, haverá novas realocações para eventuais trabalhadores em postos de combustíveis que adotarem esse tipo de medida. Porque não será obrigatório. Alguns postos terão essa medida, se caso aprovado, outros não, vão preservar o frentista porque entendem que há necessidade e há demanda da sociedade para que as pessoas sejam atendidas por frentistas, assim como há uma demanda reprimida de quem quer fazer o autoatendimento. De trabalho é permitir e não obrigar. Outro vereador também que falou aqui, o Chagas, né, estava tentando compreender ali, conversando com outros colegas. Eu trabalhei com o deputado Kim Kataguiri. Ninguém que está na política está tentando fazer um projeto maldoso, vou desempregar todo mundo, quero fazer uma sacanagem aqui, pelo amor de Deus. O Lino, todo o respeito que eu tenho a ele, fez afirmações aqui muito desrespeitosas ao deputado Kim Kataguiri. Espero nem que ele não ouça, porque ele pode ficar chateado com a equipe jurídica dele. Agora, eu sei que há uma incompreensão em pautas novas, polêmicas assim como essa, assim como houve quando houve a maquinaria nas empresas, nas indústrias da nossa cidade. E por haver essa incompreensão, que a gente ainda está tentando entender, não sei o quê, é que a gente devia ter cuidado para votar e aprovar esse tipo de moção de repúdio, porque daqui 5, 10 anos pode ser que a gente fale, puxa, realmente eu estava